Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer algumas perguntas para vocês sobre o oitavo dia. É o podcast número 15. É um podcast bem resumido mesmo. Na verdade, como no podcast anterior eu falei muitas coisas sobre obras da lei, debaixo da lei, salvação, fé, falei sobre Hebreus 10, Zacarias 14, Números 29, sobre o templo de Ezequiel, o milênio, o trono branco, e falei tudo de maneira resumida mesmo, sem ficar lendo muitos textos. Então aqui eu vou falar ele de maneira mais resumida, eu vou pegar a informação principal do podcast número 14 e vou jogar aqui no número 15. Pode continuar ouvindo esse, se você se interessar, volta no 14, que você vai pegar ali um contexto bem maior. E você só vai entender essas coisas que eu vou perguntar para vocês se vocês conhecem que o sétimo dia da criação é o milênio e está sincronizado com a festa dos tabernáculos, e se você já reconhece o oitavo dia como o símbolo da eternidade. Se você já segue o meu canal pelo menos há 3 meses, você já sabe tudo isso, com certeza. Agora, se você não sabe, infelizmente você não vai ser capaz de compreender o objetivo dessas perguntas, né? E aonde elas nos levariam, aonde as respostas nos levariam. Então vamos lá. O oitavo dia, ele prova 3 coisas pra gente. 2 ou 3 coisas, né? Primeira coisa, o oitavo dia prova a eternidade. Porque Deus não falou de oitavo dia após a festa dos tabernáculos à toa. Deus sabia que nós entenderíamos que a festa dos tabernáculos é o milênio. E se tem um oitavo dia, então tem um mistério aí, né? Não é um dia a mais para os 7 dias da festa dos tabernáculos, porque ela é uma festa de 7 dias. A festa dos tabernáculos, ela está sincronizada com o sétimo dia da criação, que é o descanso de Deus, e está sincronizada com a última trombeta, está sincronizada, ou seja, com a última trombeta, com o descanso, mais o quê? Está sincronizada com o milênio, né? O próprio milênio do Apocalipse 20, ele é compreendido de maneira mais clara pelos profetas. Então, o oitavo dia vem depois do sétimo, a gente sabe que depois do milênio vem a eternidade. A morte e o Sheol são lançados no lago de fogo e vem um tempo que a gente chama de tempo eterno. Ok. Então, primeira coisa, prova que é a eternidade. A segunda coisa, o oitavo dia prova que esse dia vem para provar a existência dos fatos de que o templo de Ezequiel e os sacrifícios são literais. É só você trabalhar a mente no oitavo dia que você vai automaticamente prestar atenção no sétimo, né? E prova os fatos da existência do templo de Ezequiel, literal, e os seus sacrifícios. Sabendo que quem fará os sacrifícios literais para as nações não são os povos, a igreja glorificada, né? Não é a igreja glorificada. E mesmo assim, as nações estarão no milênio recebendo desses sacrifícios com outros objetivos, não somente no sentido de serem purificadas, espiadas, e que também não é a antiga aliança, né? Sabendo de tudo isso que já foi explicado. O oitavo dia prova esses fatos. E a terceira coisa que esse oitavo dia prova que todos esses que estarão dentro do milênio, ainda que debaixo de sacrifícios pelos pecados, eles serão salvos com a mesma salvação com que todos serão salvos, o sacrifício de Cristo. O único e verdadeiro sacrifício é o que salvará a todos. Então, por que fazer sacrifício pelos pecados no milênio? Bom, eu também poderia perguntar rapidamente, por que fazer sacrifício pelos pecados lá no tempo, por exemplo, antes de Cristo? Por que? Se era Cristo que salvaria o povo? Porque aqueles sacrifícios serviriam de aio, alguém diria. Serviria de aio para apontar para Cristo. Correto. E lá no milênio vai acontecer o quê? Quais são os objetivos dos sacrifícios literais? Vai apontar para Cristo não para uma vinda dele, mas para o que ele realizou. Então é memorial, sim, mas lá fala também de purificação, de santificação, não é? E assim como na antiga aliança, como tinha que fazer, o povo tinha que fazer, mas ninguém iria ser purificado e ninguém iria ser salvo, vamos dizer assim, por esses sacrifícios, assim também será no tempo do milênio. Então, se você acompanha os estudos, você entendeu o que eu falei. Se você não acompanha, isso daqui que eu falei para você não faz o menor sentido.
Então o templo de Ezequiel também, que você não lê e não estuda, não faz o menor sentido. Aquilo ali é uma história, uma ilusão, um fato histórico, algo espiritual, e nunca nada, algo literal que vai acontecer, nunca uma profecia. E aí você ficou limitado no que diz respeito à profecia. Certamente, se não tem templo de Ezequiel no milênio, tem que ter algum santuário na terra. Aí você vai dizer que é a Nova Jerusalém. Pondo a Nova Jerusalém na terra, você esmaga dezenas de profecias que não podem se cumprir, já que uma cidade daquela dimensão estaria nessa terra. Ok. Entendeu as 3 coisas que o 8º dia prova? Número 1, prova a eternidade. Número 2, prova a literalidade do templo de Ezequiel e seus sacrifícios na terra. Número 3, prova que todas as famílias do milênio serão salvas pelo mesmo e único verdadeiro sacrifício, que é Cristo. Agora eu vou dar aqui para vocês motivos para vocês interpretarem isso. No podcast anterior, eu li Hebreus 10, do 1 ao 4 e mostrei que a lei tem a sombra das coisas futuras. Eu entendo perfeitamente o que o escritor de Hebreus escreveu e entendo as razões que ele escreveu para aquele tempo, né? Já expliquei tudo. Depois eu mostrei Zacarias 14, do 16 ao 22, onde o Espírito Santo revela que a festa dos tabernáculos ela é o milênio na terra. Sabendo que a festa dos tabernáculos ela é o milênio na terra e será a realidade da festa dos tabernáculos, ou seja, a verdadeira festa dos tabernáculos, porque a outra era a sombra, nós temos Números 29, do 12 ao 40, que é um mistério. É um grande mistério esse capítulo. Na verdade, todas essas coisas começam em Números 28. Lembra daquelas lives antigas que eu tenho mostrado para vocês? Que eu tenho falado para vocês lerem os 4 ângulos de você enxergar as festas de Deus? Lembra que eu falei que Números 28 e 29 é um desses 4 ângulos? Lembra? Não sei se vocês lembram, né? Mas eu falei. Então, Números 29, do 12 ao 40, Deus está falando todos os sacrifícios que devem ser realizados na festa dos tabernáculos. E quando você começa a ler eles, que é coisa que não interessa pra gente, né? Uma vez que a gente fala que tudo se cumpriu em Cristo, então não interessa eu ficar lendo isso. Mas aí que está a revelação, justamente aí é onde a gente não bota os olhos. Deus pediu mais sacrifício na festa dos tabernáculos do que em todas as outras festas juntas. Né? Então temos uma pergunta. Por que o Espírito Santo não fez cessar o sacrifício pelos pecados na festa dos tabernáculos? Ficaria uma sombra perfeita, já que a lei tem a sombra das coisas futuras. Não é? Uma pergunta curiosa. Não, é o contrário. O Espírito Santo agora faz que na festa dos tabernáculos sejam feitos realizados muito mais sacrifícios de animais e pelos pecados do que nas festas anteriores. Olha que lindo que ia ser. O Espírito Santo poderia falar de muitos sacrifícios até a sexta festa e depois fazer cessar. Não, ele poderia falar da festa dos tabernáculos somente como está em Levítico 23. O povo se alegrar, lembrar que eles eram escravos no Egito, com palmeiras nas mãos, recolher as primícias da terra e se alegrar diante do Senhor, com frutos, com as primeiras dádivas de Deus, entregando para Ele, habitando em cabanas por 7 dias com os irmãos, cantando, orando, louvando. Olha que lindo que ia ser. Mas não, Deus foi e colocou muito mais sacrifícios nessa festa do que em todas as outras juntas. Porque a lei tem a sombra das coisas futuras. É justamente o texto que é usado por certas pessoas quando elas querem negar a literalidade do templo de Ezequiel por não entender o motivo do sacrifício pelos pecados, né? Justamente esse é o texto que agora aponta, mira contra elas mesmas. Se a lei tem a sombra das coisas futuras e o tabernáculo seria o milênio, por que Deus pede mais sacrifício nos tabernáculos do que em todas as outras festas juntas? Respondo, porque no milênio vai ter o templo de Ezequiel e ali todas as nações estarão entregando as suas primícias para Deus. Ou seja, Deus quer que elas possam comer carne, beber vinho, né? Porque são homens mortais ainda, vivem muito tempo. Mas agora toda essa comemoração será uma espécie de Páscoa. Deus vai aproveitar para ensinar para eles tudo o que Cristo fez, as coisas da antiga aliança. Eles não estarão na antiga aliança. Não é retroceder para a antiga aliança, porque as leis de do tabernáculo do templo de Ezequiel, elas não são iguais às leis de Moisés.
Tem pessoas que se confundem e isso é mais uma prova de que elas não leem o que está sendo escrito em Ezequiel. O que foi escrito e está sendo instruído, né, para a gente. Então, as nações vão estar debaixo desse memorial e Deus vai aproveitar para fazer muitas coisas e apontar para Cristo, para a realidade do Cordeiro. Por que Cordeiro? Por que isso? Por que aquilo? Vamos fazer tudo isso na prática agora. Vocês vão ver tudo isso na prática. Então, quem ministrará isso, vocês sabem, são os judeus que restam, como está em Zacarias 12, da linhagem de Arão, da casa de Judá, judeus da casa de Judá, da linhagem da casa de Levi, da casa de Simei, que tem a ver com Zadok, né? Simei é filho de Zadok. Então, está explicado. Os judeus que restam tem que ter uma resolução para eles. E não é à toa que em Zacarias 14 Deus dá ali um desfecho no livro falando de panelas, de sacrifícios, etc. e tal. Uma introdução para o livro de Ezequiel e para a literalidade daquelas coisas que estão lá no final. Perfeito. Então, aqui vai ter um desafio do Senhor. Lembra das primeiras 3 perguntas? Quer dizer, dos 3 mistérios do 8º dia? Agora aqui vai ter 3 perguntas. Vocês vão ler Números 29, do 12 ao 40. Vocês vão fazer isso. Mas eu vou jogar aqui para vocês 2 ou 3 textos que são os principais. Quando chega no 8º dia, o Senhor vai falar. Um mistério aqui. Quando vocês estivessem lendo tudo o que vai ser feito na festa dos tabernáculos, lembrando que ela seria uma sombra das coisas futuras e que seria a realidade no milênio, vocês vão ver muitos sacrifícios. Aí vocês começariam a se fazer as perguntas, né? Por quê? Por quê? Por quê? Até que lá em Ezequiel você iria ter resposta. Mas agora tem um mistério. No verso 35 diz assim: no 8º dia, aspas, que seria a eternidade, tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o seu estatuto. E um bode para a oferta do pecado, além de holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Essas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas. Mas lembra, aqui está falando do 8º dia, e está falando de oferta pelo pecado. E aí, o 8º dia é eternidade. Coincide lá com o trono branco, né? A descida da Nova Jerusalém. Se a morte e o Sheol é lançado no lago de fogo, não tem mais pecado. E se não tem mais pecado, por que o Senhor deixou essa sombra aqui no 8º dia? Como que nós iríamos sair dessa? Ficaria muito bobo, muito simples a gente falar assim, mas isso daqui é só um recado. Eles faziam isso na antiga aliança, mas não quer dizer que vai ser assim na eternidade. É uma saída, irmãos, muito fácil. A gente sabe que Deus está trabalhando aqui com coisas profundas, não é? Se você reconhecer que o 8º dia é a eternidade, então você não pode dar essa explicação. Você tem que dar uma explicação coerente para a coisa, né? Assim como Deus quis que você trabalhasse a sua mente no 7º dia, ou seja, na festa dos tabernáculos, que está fracionada em 7 dias. Em cada dia tem que fazer vários sacrifícios. É dentro do milênio isso. Não é mais antes de Cristo, é depois dele. E no 8º dia, fica pior ainda a situação. Então aqui nós temos 3 pontos que eu acredito que o Espírito Santo colocaria na mente de quem medita. Você reconheceu que o 8º dia é a eternidade. Você não vai pegar uma saída fácil e falar, isso daqui se cumpriu em Cristo, eu não quero mais saber disso. A não ser que você seja uma pessoa que despreza a palavra, né? Preguiçoso, que não gosta de estudar. Isso são respostas de quem não gosta de estudar, você já sabe. Então, ponto número 1. Você não pode negar. O Espírito Santo previa, né? Eles não vão negar a eternidade. Vamos colocar 4 pontos? No áudio anterior, eu coloquei 3. Aqui eu vou colocar 4, já que eu falei isso, né? Ponto número 1. Aquela saída fácil de preguiçosos. Isso daqui se cumpriu em Cristo, é só um recado, não tem a ver mesmo com a eternidade. Olha para a cruz e pronto. Pronto, isso daí é gente que não gosta de meditar. Se for para resolver um caso de um seriado, de um filme, a pessoa vai pesquisar, quebra a cabeça
fala, responde, né? Argumenta, contra-argumenta, mas é com a palavra de Deus? Ah, não, isso daí já é só olhar para a cruz e pronto. Ponto número 1. O Espírito Santo sabia que ia acontecer isso. Número 2. Para aqueles que estudam, ele sabia que a pessoa não ia negar a eternidade. É a eternidade aqui. Número 3. A pessoa não pode falar que são sacrifícios literais, porque isso só é possível durante a existência do Templo de Ezequiel. E o Templo de Ezequiel é bonito, é glorioso, nós estamos fundamentando ele agora, mas foi bom enquanto durou. Templo de Ezequiel, você é muito lindo, uma gracinha, mas o trono branco foi estabelecido? Bye bye. Né? O céu e a terra fogem diante do trono e não se acha mais lugar para eles. Agora, vamos repetir aquela frase que eu gosto de repetir. Imagine se a Nova Jerusalém tivesse descido 1000 anos antes. A Nova Jerusalém, ó, tchau, tchau, Nova Jerusalém. Some da minha frente que o trono branco chegou. Vai e não se acha mais lugar para você, tá? Eu queria ver alguém explicar isso. Como Deus não é burro, ele sabia disso, né? Que as pessoas iam meditar em Apocalipse 20, por isso que ele mostra a Nova Jerusalém descendo só depois do trono branco. A gente não fala que o trono branco é só depois de 1000 anos? Por quê? Porque o Apocalipse está dizendo isso. Então como que eu vou ser tolo e dizer que a Nova Jerusalém vai descer antes do trono branco? Tem que ser tolo para isso. Então o Templo de Ezequiel, isso é muito bonito. Tchau e bênção. Desaparece agora que agora vai vir a eternidade. Número 2, né? A gente sabe que não pode ter sacrifícios literais, então por isso. Número 3, a gente não pode afirmar que são sacrifícios espirituais de louvor. Não pode dizer isso, porque aqui está dizendo que são coisas para o pecado. Mas se é para o pecado foi lançado na morte, no Sheol. A morte e o Sheol foi lançado no lago de fogo. E aí, como sair dessa, irmãos? Entenderam? O ponto 1 você elimina, né? Que são aquele resposta de saída para preguiçosos. De novo, os 3 pontos. Ponto 1, você não nega a eternidade. Não pode. Então, na eternidade, vem o ponto 2. Você não pode falar de sacrifícios literais porque não tem mais templo de Ezequiel. Ponto 3. Você não pode falar que são sacrifícios de louvores porque aqui diz que é pelo pecado. Como nós vamos sair dessa, irmãos? Então, esse domingo vai ter uma live. Eu vou fazer com o irmão Igor e com o Pedro. E nessa live nós vamos dar a resposta, porque precisa mexer com milênio, trono branco, eternidade. Precisa conhecer mais sobre eternidade. Aí você vai entender o grande e maravilhoso mistério que tem nesse 8º dia. Então, lembra daqueles 3 pontos lá do início? O 8º dia está provando que o 8º dia é a eternidade, ponto 1. Ponto 2, ele está provando a literalidade do templo de Ezequiel e do sacrifício pelos pecados no templo de Ezequiel no milênio, já que você, antes do 8º dia, você iria estar lendo as leis aqui, dentro da festa dos tabernáculos, que serve de sombra para as coisas futuras. Ponto número 3, ele está provando que, de fato, o 8º dia vai provar diante de todos que todos serão salvos pelo verdadeiro e único sacrifício de Cristo, ainda que Deus peça todas essas leis, antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo vai convergir nele, só que existe uma explicação, um caminho lógico para você chegar até nesse resultado. Porque Deus não falou isso daqui à toa. Ele não meteu esse tanto de sacrifício aqui na festa dos tabernáculos à toa, uma vez que ele poderia fazer cessar. Ele não falou aqui o 8º dia, sabendo que a gente ia associar isso com a eternidade, de leis, de sacrifícios pelos pecados à toa. É só quem entendesse o templo de Ezequiel e a Nova Jerusalém que iria ter resposta para essa pergunta, né? Que muitas pessoas nem conseguem ver, né? Quem é que vai ficar lendo isso daqui, irmãos? Fala a verdade. Então, mas para nós é importante, porque isso não são assuntos do passado que a gente vai entender uma coisa histórica. São assuntos lá da eternidade. São assuntos que depois que você resolve eles, sua mente é treinada. Sempre a nossa mente vai sendo treinada. Deixa eu contar um caso aqui para finalizar o vídeo. Eu estava falando sobre o Cavaleiro Branco, né, e o meu histórico de como eu acreditei nele. Então eu mudei de opinião 2 vezes, mas dentro de 10 anos, né, irmãos? Então eu mudei de opinião. E teve um irmão que falou para mim assim hoje: Luiz, com o último vídeo que você fez, ficou claro agora o Cavaleiro Branco como sendo Cristo, a pregação do Evangelho, né? As testemunhas.
de Deus. E ele falou, vou falar, não é fácil, hein? Você passou a vida inteira olhando para o cavalo como inimigo e agora transformar ele em irmãos não é fácil. Aí eu dei risada, irmãos, porque é uma colocação muito engraçada, né? Não parei para pensar nisso. A gente enxerga esse cavalo muito tempo como inimigo, né? E agora transforma ele em irmãos. Ou muito tempo você enxerga ele como irmãos em Cristo, né? Pregação do evangelho, que saiu vencendo e para vencer. Aí de repente você muda a ideia e fala, não, isso daqui é o inimigo. Estava quase caindo numa cilada e me confundindo aqui com a falsa paz e tudo mais. É engraçado isso, né? É um mistério que Deus criou. Como eu disse para vocês, isso daí não acontece por acaso, essa divergência. Foi a Escritura que te sugeriu esses dois caminhos, só que só um deles pode ser o correto. Fechou? Então tá, irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe, obrigado por ter acompanhado aqui, esse é o podcast número 15. Queria que você se inscrevesse no canal, desse o like, compartilhasse o vídeo, olhasse a playlist do podcast e acompanhasse todos os estudos, porque todos estão interessantes. E se você gostar, tem os demais vídeos do canal, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe.